Longe de significar mudanças na estrutura política, o regime republicano recém-implantado no Brasil conservou práticas de dominação que já eram existentes no período imperial. Nesse vídeo eu falarei sobre essas práticas de dominação que eram exercidas pelas oligarquias e que por conta disso esse período ficou conhecido como República Oligárquica. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Na verdade, ao conceder maior autonomia aos estados, a República, com sua forma federativa, fortaleceu ainda mais algumas dessas práticas de dominação. Uma delas era o mandonismo de chefes políticos locais, que eram os chamados coronéis. Com a proclamação da República, consolidaram-se oligarquias regionais apoiadas nessa tradição de mandonismo e intimamente ligadas ao poder que existia em cada estado. Tais oligarquias se organizavam em torno de partidos políticos estaduais. Sua principal base de apoio era o coronel, que era um homem que exercia as funções de chefe político do lugar. Os coronéis controlavam os eleitores do interior, garantindo a cada eleição a vitória dos candidatos das oligarquias. Para assegurar a manutenção do controle das oligarquias sobre a vida política, foi criada no Congresso Nacional a Comissão de Verificação de Poderes. A partir de então, todo deputado ou senador recém-eleito só poderia tomar posse no cargo se seu nome fosse aprovado pela comissão. Com esse instrumento nas mãos, o governo podia impedir que parlamentares de oposição legitimamente eleitos fossem empossados em seus cargos. Esse impedimento era conhecido como degola. A utilização desse mecanismo fazia parte da chamada política dos governadores, que foi instituída pelo presidente Campos Salles, que foi o segundo presidente civil eleito pelo voto direto. O primeiro foi Prudente de Moraes. Ambos eram paulistas e fazendeiros. A política dos governadores consistia em um acordo entre as oligarquias, pelo qual o presidente dava seu reconhecimento aos parlamentares eleitos com o apoio dos governos estaduais para o Congresso Nacional. Esse reconhecimento se dava por meio da Comissão de Verificação de Poderes. Em troca, os governadores davam sustentação parlamentar ao presidente. Mais tarde, a partir da gestão do presidente Afonso Pena, de Minas Gerais, teve início a chamada Política do Café com Leite, pela qual se revezavam na presidência da República políticos paulistas e mineiros. Essa aliança não substituía a política dos governadores, mas selava a hegemonia das oligarquias paulista e mineira sobre as de outras regiões. Além de sua força econômica, São Paulo e Minas eram os dois estados de maior eleitorado. Dos 11 presidentes eleitos entre 1894 e 1930, 6 eram de São Paulo e 3 eram de Minas. Entretanto, o jogo político não se limitava à aliança entre as elites paulista e mineira. Nas conversações para a definição do candidato à presidência da República, por exemplo, políticos de outras regiões eram ouvidos e algumas vezes tinham grande poder de decisão. Um desses políticos era Rui Barbosa, do Partido Republicano da Bahia, mas o mais influente era o senador Pinheiro Machado, do Partido Republicano Rio-Grandense, que durante muito tempo controlou a Comissão de Verificação de Poderes no Congresso Nacional. A Constituição de 1891 criou uma república representativa. Essa forma de organização política pressupunha a existência de mecanismos pelos quais os cidadãos pudessem escolher livremente seus representantes. Mas não era isso que ocorria. No Brasil republicano, a base da vida pública não era o cidadão, mas o coronel. Além de ser uma patente do exército, o título de coronel era concedido pela Guarda Nacional às pessoas da elite, que fossem capazes de arregimentar homens para apoiar o governo em caso de revoltas internas ou de guerras. A Guarda Nacional foi criada em 1831. Mais tarde, a palavra coronel passou a designar o chefe político local, que geralmente era um proprietário de terras ou comerciante. Seus métodos não eram exatamente um modelo de democracia. Não raro, eles lançavam mão de jagunços armados para subjugarem seus adversários. O poder do coronel provinha, em muitos casos, da posse da terra. Dono de propriedades rurais, ele controlava a vida de centenas de pessoas que trabalhavam em seus domínios. Essas pessoas dependiam dele para quase tudo. Assim, o coronel era ao mesmo tempo juiz, protetor, compadre, padrinho ou conselheiro das pessoas do campo. Esse poder tornava possível o controle absoluto dos votos da região. Eram os chamados votos de cabresto do curral eleitoral. Além disso, o voto era feito em público e não em uma cabine sigilosa como é realizado hoje em dia. Isso permitia ao presidente da mesa, que geralmente era um homem ligado ao coronel, controlar em quem o eleitor votava. Muitas vezes, a cédula era entregue aos eleitores com voto já marcado para que eles o depositassem
depositassem na urna, bem como assinaturas eram falsificadas e assim por diante. Os grupos formados pelos principais coronéis regionais e por suas famílias constituíam as oligarquias estaduais, que dominavam os governos locais. Essas oligarquias, por sua vez, permutavam favores com o governo federal. Nesse contexto, não existiam partidos nacionais. Todos os partidos tinham caráter estadual. O Partido Republicano Paulista era a principal força política, mas para governar precisava do apoio de outras agremiações. Um deles era o Partido Republicano Mineiro, e outro partido com certo peso nas disputas pelo poder central era o Partido Republicano Rio-Grandense. Nos primeiros anos da República, ocorreram duas tentativas de formação de partidos nacionais. A primeira em 1893, com a criação do Partido Republicano Federal, que se extinguiu em 1896. A segunda em 1910, quando o senador gaúcho Pinheiro Machado organizou o Partido Republicano Conservador, que foi extinto em 1915. Em 1922, um grupo de intelectuais e operários fundou o Partido Comunista do Brasil, que era uma organização de caráter nacional, mas numericamente inexpressiva. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, a exportação de matérias-primas e de gêneros tropicais continuou sendo a principal marca da economia brasileira. Condicionada às variações de preços do mercado internacional, nesse período ela passou por grande expansão. Contribuíram para isso alguns fatores externos, como o crescimento do comércio e da população mundial, sobretudo norte-americana, que era grande consumidora de café, assim como o desenvolvimento dos transportes, que teve uma importância expressiva. Fatores internos também concorreram para o crescimento da economia nacional. Entre eles encontravam-se o fim da escravidão e o afluxo de imigrantes. Entretanto, a ênfase na exportação de produtos agrícolas provocou a diminuição da produção de gêneros alimentícios para o consumo interno. Na época, a compra de alimentos do exterior chegou a representar 30% das importações totais do país. O café era o principal produto de exportação e o esteio da economia por ocasião da proclamação da República, representando mais de 60% de nossas vendas externas. Entretanto, a partir de 1895, o aumento da oferta começou a provocar a queda dos preços no mercado mundial. Em 1898, a safra de café foi de 7,2 milhões de sacas e em 1907 esse número pulou para 20 milhões de sacas. Para salvar a cafeicultura, em fevereiro de 1906, os presidentes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que eram os principais estados produtores, firmaram o Convênio de Taubaté. O acordo foi aceito pelo governo federal. As principais medidas estabelecidas pelo convênio foram a garantia de preços mínimos para os produtores, a criação de um serviço permanente de propaganda do café, a criação de impostos elevados para dificultar a ampliação das áreas de cultivo e, por fim, a compra e retenção pelo governo das sobras de exportação para impedir a queda dos preços. Com o objetivo de valorizar o produto, o governo retirou do mercado, em 4 anos, 8 milhões e meio de sacas de café. Mas a retração do mercado internacional por causa da Primeira Guerra Mundial provocou uma nova crise. O equilíbrio só foi restabelecido em 1918, quando uma forte geada destruiu cafezais paulistas e reduziu a safra. Mas o problema perdurou, arrastando o país a uma crise ainda mais séria a partir de 1929. Assim, de crise em crise, a economia brasileira seguiria por muito tempo, dependendo do café e dos mercados internacionais. No fim do século XIX, um novo produto conquistou o segundo lugar na pauta de exportações, que foi a borracha. A partir de 1890, com o aumento da produção de automóveis, a borracha ganhou importância como matéria-prima dos pneus. Dono da maior reserva mundial de seringueiras, que é a planta da qual se extrai o látex, que é a matéria-prima da borracha, o Brasil chegou a exportar cerca de 42 mil toneladas do produto em 1912, o que significava quase 40% das exportações totais do país. No fim do século XIX, os ingleses levaram mudas de seringueiras para o Ceilão, atual Sri Lanka e Singapura. O resultado foi desastroso para a economia brasileira. Em 1919, a produção mundial de borracha chegaria a 423 mil toneladas. Desse total, caberiam 382 mil toneladas à Ásia e apenas 34 mil ao Brasil. Nativo da América, tal como a seringueira, o cacau era e ainda é cultivado em larga escala no sul da Bahia. O cacau é a matéria-prima do chocolate e sua exportação tomou impulso a partir de 1880. Em 1925, o Brasil vendeu no mercado externo mais de 64 mil toneladas de cacau. O destino do produto, entretanto, foi semelhante ao da borracha. Os ingleses transplantaram mudas de cacaueiros para a Costa do Ouro, na África, que logo assumiu o primeiro lugar na produção mundial,
com cerca de 40% do total. Assim, restou ao Brasil um modesto segundo lugar, com apenas 100 mil toneladas de cacau exportadas em 1935. Com relação ao desenvolvimento industrial, podemos destacar que entre 1889 e 1907, o número de fábricas cresceu 5 vezes, passando de cerca de 600 para 3.258. Um terço delas ficava no Rio de Janeiro. Outro terço se dividia entre São Paulo e Rio Grande do Sul. O setor têxtil ocupava o primeiro lugar, seguido pelo alimentício. Na década de 1920, impulsionado pela riqueza resultante da cafeicultura, São Paulo se tornaria o maior centro industrial do país, com cerca de 40% da produção. Para isso, colaborou também a mão de obra imigrante. Em 1901, começou a funcionar a primeira usina elétrica paulista, que havia sido financiada por capitais ingleses, belgas e franceses. Mas foi a Primeira Guerra Mundial que deu à indústria seu primeiro grande impulso. Dos estabelecimentos existentes em 1920, pouco menos da metade foi fundada durante o conflito. É que com a guerra, muitos produtos importados pararam de chegar ao país e foram substituídos pela produção nacional. Ao mesmo tempo, a necessidade de alimentos nos países beligerantes estimulou a formação de novas indústrias, como a de carne congelada. O Brasil, que nem vendia o produto antes da guerra, exportou mais de 60 mil toneladas de carne em 1918. Em 1920, o setor alimentício passou a ocupar o primeiro lugar na produção industrial nacional, embora por pouco tempo. No próximo vídeo eu começarei a falar sobre processos de exclusão e conflitos que ocorreram na Primeira República, começando pela Guerra de Canudos. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.